Você sabe o que que é biópsia? Para que que ela serve? Por que que precisa de biópsia para tratar o câncer? Por que que não dá para a gente sair tratando o câncer sem fazer essa biópsia? O que que é biópsia? Se você não está familiarizado com esses conceitos, não sabe o que significa, ou quer entender de uma maneira mais simples e objetiva, continua aqui nesse vídeo que eu vou te explicar de maneira bem clara. Eu sou Lucas Benatti, oncologista clínico. Biópsia é basicamente você retirar um tecido do corpo para fazer uma análise histopatológica. Calma, calma que eu vou te explicar de uma maneira simples. Basicamente, biópsia é você tirar um pedacinho do corpo, de um tecido, para analisar as células desse tecido, fazer alguns exames nesse tecido, para a gente descobrir a origem e algumas características da doença que a gente está pesquisando. A biópsia, ela pode ser utilizada para várias doenças, não só para câncer. Por exemplo, quando a gente precisa pesquisar alguma infecção, alguma doença diferente, ou a gente ainda não sabe o que está acontecendo, por exemplo, um paciente que tem algum problema no rim, a gente não sabe por que aquele rim está piorando, muitas vezes a gente faz uma biópsia para entender exatamente o problema que está acontecendo ali. O que acontece é que o câncer não é uma doença única. Na verdade, a gente tem milhares de tipos de câncer, dependendo da origem onde ele está. Por exemplo, câncer de pulmão, câncer de mama. São regiões diferentes. O que acontece é que mesmo dentro, quando a gente avalia um determinado tipo de câncer, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, câncer de pulmão, existem vários tipos de câncer de pulmão também. A gente tem, por exemplo, o SEC, o adenocarcinoma. Dentro desses subtipos, a gente tem mais outros subtipos. E dentro desses cânceres, por exemplo, câncer de pulmão, a gente tem vários tipos de câncer de pulmão. A gente tem, por exemplo, câncer neuroendócrino de pulmão, adenocarcinoma de pulmão, carcinoma espinocelular. E quando a gente entende isso, mesmo dentro do câncer de pulmão, cada tipo desses vai ter um tratamento totalmente diferente. Então, no câncer, a biópsia ela serve para várias coisas. A primeira é para a gente realmente diagnosticar e fechar o diagnóstico. Então, basicamente, a gente vai fazer essa biópsia e vai falar, não, realmente, isso aqui é um câncer. A outra coisa que a gente faz é descobrir de onde aquele câncer está vindo. Por exemplo, realmente é um câncer de mama, é um câncer de intestino? Porque, como tem um vídeo que eu falo sobre isso, sobre o que é metástase, a metástase é quando o câncer se espalha em algum outro órgão. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem um nódulo, um câncer no fígado, mas a gente não sabe se a origem dele foi lá. Então, a biópsia ela vai ser feita para esclarecer isso, para ver onde está a origem desse câncer. Então, além da gente diagnosticar, ou seja, confirmar e saber de onde ele está vindo, a biópsia ela também vai dar várias características para a gente de como a gente vai tratar esse câncer. Se tem alguma mutação específica dentro desse câncer, que a gente vai usar uma droga específica para aquela determinada mutação, aquela determinada alteração. Vai dar dados, por exemplo, moleculares, para a gente ver se, por exemplo, uma imunoterapia pode funcionar ou não, no caso do PDL1, que é uma coisa bem específica. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, a biópsia, ela não é só para dar diagnóstico, ela é para ajudar a gente no tratamento. O que acontece é que muitas pessoas ficam frustradas com o tempo de demora da biópsia, porque faz uma biópsia, demora 2, 3 semanas para sair o resultado, e por que a gente já não começa a tratar? O que acontece é que da mesma maneira que a gente precisa entender de onde está vindo esse tumor, e que nem eu falei também alguns minutos atrás, não adianta a gente tratar um câncer de uma maneira errada. Então, a gente não pode botar o carro em frente aos bois. É a mesma coisa que, por exemplo, uma analogia que eu gosto é que o corpo, ele é um jardim. E erva daninha é o câncer que está lá para invadir. Não adianta a gente sair tacando um veneno qualquer que a gente não sabe de onde que veio para qualquer tipo de planta e matar tudo. Não é assim que funciona. A gente precisa saber que tipo de erva daninha que tá, onde que ela tá, como que a gente mata ela, se tem um veneno específico só para aquela que deixa as outras flores, as outros jardim normal, né? Ou seja, assim, então isso é muito importante da biópsia. Só que a biópsia, ele é um processo demorado, porque tem que fazer um procedimento cirúrgico, tirar um pedaço, seja uma biópsia, por exemplo, que o cirurgião abre a pessoa e tira um pedaço. A gente tem biópsias, por exemplo, que a pessoa não está vendo lá o nódulo e não precisa de nenhum outro exame, ele só vai lá e pinça com uma agulha e tira um pedacinho. Algumas vezes a gente precisa de um exame guiado, por exemplo, uma tomografia. Então, o médico, o radiointervencionista, ele vai sendo guiado por um exame, uma tomografia, e chega certinho ali, exatamente onde está, e tira o material. Então, a gente tem vários tipos e maneiras de fazer a biópsia.
Mas basicamente toda biópsia é tirar um pedaço do tecido para a gente ver qual tipo de doença e ter essas informações. Outra coisa muito importante e que justifica por que a biópsia demora tanto tempo para sair o exame muitas vezes, é que são vários passos na biópsia. A primeira coisa é que a biópsia, quando esse tecido ele vai para análise, ele tem que passar por vários processos, que nem vale a pena aqui a gente falar, que é uma parte técnica de pessoas que trabalham nessa área, mas esse tecido ele tem que ser feito e colocado numa lâmina para ser analisado por um microscópio pelo patologista, que é o médico especialista que avalia isso. Então, a primeira parte da análise, que é a análise histopatológica, ou seja, do tecido das células, ela é feita pelo patologista, ele só olhando. Então, o patologista, ele olha e fala, opa, isso aqui realmente parece um câncer, me parece um câncer de tal região, de mama, ou de pulmão, ou enfim, de qualquer órgão. Tem um segundo passo disso daí, desse processo de biópsia, que chama-se imunohistoquímica. Basicamente, a imunohistoquímica ele é um processo químico que, nas células que a gente pegou ali na lâmina da biópsia, no tecido, a gente joga alguma fluorescência, alguma cor, e que em determinados tipos de doença, essa cor ela é vista. É como se a gente botasse um corante específico ali, e em determinados tipos de doença, esse corante ele vai florescer e a gente vai conseguir ver isso. Por exemplo, um câncer de pulmão, quando a gente tem uma suspeita, a gente vai jogar um corante específico e se brilhar ali, a gente vai conseguir confirmar se é ou não. Enfim, esse é um processo que demora mais algum tempo. E ainda a gente tem os processos mais específicos ainda, que são análises genéticas. Lembra daquele projeto Genoma lá em 2001, que a gente delimitava todo o material genético do humano? Então, hoje em dia a gente faz isso com câncer para ver se o material genético tem alguma mutação, alguma alteração específica. E esse processo, sim, é um processo extremamente complexo, específico, que demora para ser feito. Ou seja, e só tirar o tecido e analisar, ele não é suficiente. A gente tem várias etapas, e é por isso que demora. Só que essa demora, a gente acaba ganhando tempo no final das contas, porque quanto mais dado a gente tem para tratar o câncer, melhor e mais seguro é e mais efetivo é. Então, para resumir, biópsia é tirar um tecido do corpo que tem alguma doença suspeita, ser analisado por um patologista, desde uma avaliação em microscópio desses processos de imunohistoquímica, pesquisas moleculares e genéticas, e aí com esses resultados a gente consegue confirmar o câncer, que tipo de câncer que é, da onde ele está vindo e se ele tem alterações que nos auxiliam a melhor maneira de tratar. E se você tiver qualquer dúvida relacionada à biópsia ou câncer, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder.